Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Rafaela Santos Balba, estou estudando no terceiro ano do ensino médio e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o nosso Brasil. Porque aqui, Brasil se escreve com S. Falei com o DJ pra fazer diferente. Bota a chapa quente pra gente dançar. Me diz quem é a menina que dança e fascina, que alucina querendo beijar. Se ela dança, eu danço, balancei no balanço. Esse doce encanto que me faz cantar. Que é quando eu te vejo, desperto o desejo. Eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar. Bem-vindos ao Brasil! Então, gente, primeiramente eu vou falar sobre a população brasileira. Vocês têm noção de quantas pessoas vivem no nosso Brasil? Bom, são um total de cerca de 213,4 milhões de pessoas. Gente pra caramba. E quais são os estados mais populosos? Bom, temos Rio de Janeiro, São Paulo, as cidades do Sudeste. E as cidades do Centro-Oeste são as cidades que têm menos pessoas. Bom, vou falar um pouco também sobre os nossos símbolos nacionais. Mas quais são esses símbolos nacionais? Vocês sabem me dizer? São a bandeira, o hino, o brasão e o selo. E para que servem eles? Bom, eles podem ser usados em eventos de cerimônias oficiais, o nosso hino nacional é usado em jogos de futebol e para eventos e documentos oficiais que são importantes. Então, já falamos da população brasileira, dos símbolos nacionais, e agora vamos falar dos três poderes. O que são os três poderes? Bom, os três poderes consistem em o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Tá, mas o que significa isso? Bom, o poder executivo, ele administra e executa as leis. E o poder legislativo, ele é responsável por criar as leis, e o judiciário interpreta e aplica as leis para resolver conflitos. Assim como todos sabem, a nossa moeda usada no Brasil é qual? O real. Então, já que falamos sobre a moeda, vamos falar sobre a economia brasileira. A economia do Brasil, na economia, é o 10º maior do mundo atualmente. O país atingiu um PIB de 11 trilhões de reais, com crescimento de 3,5% em 2024. E São Paulo, é o estado com o maior PIB no país, superando 2 trilhões de reais. Bom, vamos falar também um pouco sobre o território brasileiro. Vocês têm noção do tamanho do nosso território, o território brasileiro? Não, né? Então vou falar para vocês. O território brasileiro é uma área de aproximadamente 8.515.767 km², sendo assim o 5º maior do mundo e o maior da América do Sul. Vocês sabem em quantos estados do nosso país o Brasil é dividido? São divididos em 26 estados e um Distrito Federal, sendo eles Acre, a capital dele é o Rio Branco, Alagoas com a capital Maceió, Amapá com a capital Macapá, Amazonas com a capital Manaus, Bahia com a capital Salvador, Ceará com a capital de Fortaleza, Espírito Santo com a capital de Vitória, Goiás com a capital de Goiânia, Maranhão com a capital de São Luís, Mato Grosso com a capital de Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Minas Gerais com a capital de Belo Horizonte, Pará com a capital de Belém, Paraíba com a capital de João Pessoa, Paraná com a capital de Curitiba, Pernambuco com a capital de Recife, Piauí com a capital de Teresina, Rio de Janeiro com a capital Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte com a capital de Natal, Rio Grande do Sul com a capital de Porto Alegre, Rondônia com a capital de Porto Velho, Roraima com a capital de Boa Vista, Santa Catarina com a capital de Florianópolis, São Paulo com a capital de São Paulo, Sergipe com a capital de Aracaju e Tocantins com a capital de Palmas. Vou falar também sobre a biodiversidade e a diversidade brasileira. Bom, o Brasil se destaca por sua vasta biodiversidade, sendo considerado assim o país mais megadiverso do mundo. Essa riqueza biológica é resultado da sua grande extensão territorial e variedade de biomas, como a Amazônia, Cerrado e até mesmo a Mata Atlântica. A diversidade do país abrange não só a variedade de espécies de plantas e animais, mas também uma diversidade cultural, que já eu irei falar para vocês. Bom, a biodiversidade no Brasil. Temos a riqueza de espécies. O Brasil abriga entre 15% e 20% de toda a diversidade biológica do planeta. Possui uma enorme quantidade de espécies de fauna e flora, como mais de 124 mil espécies de animais e mais de 44 mil de plantas conhecidas. Bom, somos divididos em 6 biomas: a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. E ecossistemas marinhos, cada um com características unidas e rica em variedade de espécies adaptadas a eles. Bom, o que é a nossa diversidade brasileira, né? Assim como eu tinha falado, são costumes trazidos de pessoas de fora, as pessoas que migraram para o Brasil, como os povos indígenas, povos africanos, povos europeus e imigrantes que vieram de várias partes do mundo, como japoneses, árabes, italianos, alemães e tantos outros, né? Temos sotaques diferentes, né? Então, como nordestino, gaúcho, carioca, mineiro e amazônico.
As nossas comidas típicas do Brasil são o tacacá, a feijoada, o acarajé, churrasco, chimarrão e a moqueca, entre tantos outros, que se for citar, enche um vídeo de 1 hora e ainda falta comida para falar. As festas e tradições. Bom, o Brasil é conhecido por a nossa enorme festa de carnaval, que é uma festa aí de mais de uma semana curtindo, só brincando, que geralmente é no mês de fevereiro. Tem uma festa junina, que é em junho e julho, o Bumba Meu Boi, e o Círio de Nazaré, que são os eventos mais conhecidos aqui. As músicas temos o forró, o sertanejo, funk, entre muitos outros. A música gaúcha, né, o vaneirão, e tanta música que também, se eu fosse falar tudo nesse vídeo, iria encher. As nossas paisagens de natureza, temos Amazônia, Cerrado, Pantanal, serras e pampas. Bom, já que estamos falando da nossa diversidade, da nossa cultura brasileira, eu vou falar um pouco sobre as religiões. Bom, o Brasil tem uma grande diversidade de religiões, como as religiões do catolicismo, religiões evangélicas, o espiritismo, religiões de matriz africana, como o candomblé e umbanda. E além dessas também existem outras, como budismo, islamismo, judaísmo, religiões indígenas e o xamanismo. Apresenta meu baianá. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez, apresenta meu baianá. Eu vou cantar com muita alegria. Então, gente, vou ficando por aqui, vou finalizando meu vídeo. Agradeço a todos que assistiram. Eu sei que eu não falei tudo, mas se for falar tudo sobre o Brasil, nosso Brasil é enorme. Tem tantas outras coisas que a gente tem que passar assim por cima e falar as coisas principais, né? Somos um país feito de cultura, história, músicas, ritmos e muito mais.